A Brasiltec desenvolveu um controlador para gerenciar automaticamente a partida de geradores de energia elétrica a combustão e meu objetivo nesse vídeo é ensinar como utilizar esse equipamento que ficou robusto e muito barato. Primeiro eu vou te explicar o que deve ser conectado em cada entrada e cada saída do controlador, depois eu vou fazer a parametrização passo a passo em forma de tutorial e em seguida vou demonstrar o funcionamento dele. Montei aqui um arranjo com o nosso controlador e outros componentes que não estão inclusos no valor do controlador. Esses outros componentes estão aqui somente para facilitar a explicação do que deve ser conectado aqui nas entradas e nas saídas e também possibilitar a demonstração do funcionamento do controlador. Então aqui na primeira entrada, a entrada X0, nós temos a chave que vai dizer para o controlador, quando ela estiver ligada, está dizendo para o controlador que nós estamos habilitando o modo manual. Aqui nós temos a segunda chave que vai mandar ligar o gerador quando está no modo manual. Esse modo manual aqui é só para teste, não ocorre transferência da carga no modo manual e também não ocorre a partida do gerador mesmo que venha a faltar energia da rede. No modo manual o gerador nem liga e nem desliga automaticamente e também não transfere carga. Então se eu habilitei o modo manual não acontece mais nada de forma automática e se eu habilitar essa chave aqui eu vou mandar o gerador ligar e no momento que eu desligo essa chave o gerador desliga também. Nós temos aqui dois relés acopladores, como o nosso circuito é monofásico, nós temos aqui fase neutro da rede e aqui fase neutro do gerador. Como o nosso circuito é monofásico, nós podemos utilizar um par de relés acopladores, poderia ser utilizado também monitores de tensão monofásicos. Se fosse um circuito trifásico, poderíamos utilizar relés de falta de fase. Nesse caso aqui são então relés acopladores. Esses relés acopladores eles são alimentados em 220 volts, que vem então da rede e do gerador, e tem um contato reversível que está fechando aqui o negativo que vem da bateria com a entrada respectiva aqui Y2 e Y3, que é rede e gerador. Então quando tiver energia, quando tiver 220 volts no gerador, vai ligar esse relé acoplador e vai ativar também a entrada X3. Então temos aqui X0, X1, X2, X3. Aqui na X4 é o nosso sensor de pressão de óleo, nosso pré-sostato. Esse sensor, esse pré-sostato ele vai habilitar a entrada X4 quando nós tivermos com a pressão baixa. Então se não tiver pressão ou pressão baixa, habilita. Até por isso que eu já deixei ele ligado. O gerador está desligado, então não tem pressão de óleo. Então o sensor ele vai estar habilitado. Aqui nós temos o sensor de temperatura, o termostato. Esse aqui ele vai habilitar a entrada X5 quando nós estivermos com a temperatura mais alta do que o fabricante do gerador permite. Obviamente que não seriam conectadas chaves seletoras aqui nas entradas X4 e X5, eu só coloquei-as aqui para facilitar a nossa demonstração. Na verdade aqui seria um pré-sostato e aqui seria um termostato. Lembrando que esse pré-sostato nem todos os geradores têm e o termostato também não. Nós temos a nossa chave de transferência que está sendo alimentada então pelo relé Y0 e Y1, que são a primeira e a segunda entrada respectivamente. A primeira entrada alimenta o lado da energia principal, que é a energia da rede, e esse segundo relé, a segunda saída, que é Y1, vai ativar o lado reserva aqui da chave de transferência para ela transferir a carga para o gerador. Poderíamos utilizar também contatores ali. Eu optei pela chave de transferência, mas poderia muito bem utilizar contatores. Aqui, como a saída é relé, nós podemos entrar com um 220. Ó. Reparem que está vindo 220 aqui derivando dos relés acopladores, está indo aqui no relé e a nossa fase, depois de passar pelo relé, vai para a chave de transferência. Já nas outras 4 saídas, o nosso comum é o positivo, que está vindo aqui da bateria também. Essa bateria é do gerador, né? Então o positivo da bateria do gerador vai no comum e depois de passar pelo comum, vai pelo contato aberto para nossas saídas. Da esquerda para a direita, nós temos na saída Y5 o nosso alarme. Coloquei aqui um buzzer para representar, mas poderia ser outros equipamentos. Nós temos o nosso elemento de desligamento. Essa saída ela é utilizada somente para 2 tipos de gerador, que é o gerador a gasolina sem válvula de corte de combustível e sem injeção eletrônica, e a diesel sem válvula de combustível, sem válvula de corte de combustível e sem injeção eletrônica. Para os demais não é necessário, aquela saída não é utilizada. Temos aí também o nosso motor de partida, aciona o relé do motor de partida no caso,
E aqui nós temos o nosso elemento de partida. Essa saída Y2, a sua função vai variar de acordo com o tipo de gerador que nós temos. Eu vou fazer um vídeo específico para cada tipo de gerador para facilitar o entendimento, mas basicamente são 6 tipos. Nós temos 3 a gasolina e 3 a diesel. Temos com injeção eletrônica, seja diesel ou gasolina. Nesse caso, o nosso elemento de partida ele vai ligar a partir da primeira tentativa de partida e não vai desligar mais, só vai desligar quando quisermos que o gerador desligue, já que esse elemento de partida, essa saída vai energizar o nosso circuito de injeção eletrônica. Quando nós temos o gerador, tanto gasolina quanto diesel, com válvula de corte de combustível, esse elemento de partida, essa saída Y2, ela vai alimentar a válvula e consequentemente vai permitir a passagem do combustível. A partir do momento que corta a alimentação da válvula de combustível, ou seja, quando desligar essa saída Y2, o gerador desliga, então vai funcionar muito similar com o que ocorre com os geradores com injeção eletrônica. E aí a peculiaridade vem nos geradores a diesel e gasolina quando não tem a válvula de corte de combustível e nem injeção eletrônica. Quando é diesel, nós temos uma alavanca que precisa ser puxada para habilitar o funcionamento do gerador. Porém, se você puxar uma vez essa alavanca, ela já fica puxada, ela fica ativada até o próximo desligamento do gerador. Então, esse elemento de partida vai ligar uma vez, vai tentar partir o gerador quantas vezes for necessário, até que parte, e depois só vai precisar ligar de novo numa outra tentativa de partida, quando o gerador já estiver ligado, desligado, enfim. E quando é um gerador a gasolina, sem injeção eletrônica e sem válvula de corte de combustível, aquele elemento de partida, que é a saída Y2, vai ser responsável por acionar o afogador. Então, a cada tentativa de partida, o afogador aciona junto e o tempo do afogador nós vamos parametrizar, ele vai ficar ligado por um período e já vai desligar em seguida. Agora eu vou ensinar como parametrizar esse controlador passo a passo. No manual que está aí do lado da tela, a mesma ordem dos parâmetros é a ordem que vai aparecer aqui no display, então fica bem fácil de acompanhar, vocês podem acompanhar pelo manual se preferir. Essa parametrização vai ser feita através do display e dessas teclas. Nós temos as teclas esquerda e direita, que é para navegar entre os menus e também incrementar e decrementar valor. Nós temos a tecla Enter, que é para entrar no menu de configuração, entrar no parâmetro e confirmar o parâmetro alterado. E temos a tecla ESC, que é para sair de algum parâmetro, sair do menu de configuração, ou quando você segura a tecla ESC por alguns segundos, ela também desliga o alarme quando o controlador está alarmado. Então vou entrar aqui no menu de parametrização, apertar em Enter. A primeira escolha que eu tenho que fazer é o tipo de gerador. Eu tenho o diesel com válvula de corte de combustível, diesel sem válvula, o diesel com injeção eletrônica e se repete para gasolina. Eu vou voltar um aqui, eu vou escolher o gasolina sem válvula de corte de combustível. Então vou dar um Enter, pronto, esse parâmetro está salvo. Como eu apertei o Enter ali, eu salvei esse parâmetro. Eu poderia também, vou clicar em Enter aqui, entrei novamente na configuração do tipo de gerador, eu vou escolher outro modelo, vou escolher diesel com válvula. Porém, se eu não quero salvar, apenas aperto ESC e pronto, eu não salvei. Reparem que ainda estou com o modelo a gasolina sem válvula de corte de combustível. Então vou para o próximo parâmetro aqui, vou apertar o botão da direita. Temos aqui pressão do óleo, desabilitado. Isso aqui é o pressostato, o sensor de pressão do óleo. Então vou entrar aqui nesse parâmetro, vou mudar para habilitado e vou dar um Enter para salvar. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com o sensor de temperatura. Antes de continuar a configuração do controlador, eu queria pedir para que, caso você não seja inscrito no canal da Brasiltec, se inscreva e ative o sino para receber notificações. Regularmente nós postamos novos vídeos com conteúdo técnico, apresentando novos produtos e também ensinando como instalar. Não esqueça também de deixar seu like caso esse vídeo esteja te ajudando. O parâmetro seguinte é o tempo de afogador. Esse aqui é o tempo em que o nosso elemento de partida afogador vai ficar habilitado. Então, como eu selecionei o tipo de gerador a gasolina sem válvula de corte de combustível, o meu elemento de partida vai ser um afogador. Então aqui eu configuro quanto tempo ele vai ficar ligado a cada nova tentativa de partida. Então aqui eu vou manter os 5 segundos. Eu tenho o tempo, esse tempo de partida aqui é um tempo entre a detecção da ausência de tensão na rede
e a partida do gerador. O que acontece às vezes da rede falhar, de repente falta uma fase ou fica sem energia elétrica e logo em seguida volta. Então se de repente durante esses 8 segundos, essa contagem aqui, a energia da rede voltar, então o gerador nem chega a partir. Caso a energia não volte, depois de 8 segundos o gerador parte e aí depois do aquecimento ele vai fazer a transferência. Tem aqui o tempo de aquecimento, é o tempo em que o gerador fica trabalhando a vazio depois da partida e antes da transferência. Então, caiu a energia da rede, espera aqueles 8 segundos do parâmetro anterior, liga o gerador. Aí espera o tempo de aquecimento, que aqui nesse caso está em 20 segundos, e depois faz a transferência na chave para que a carga seja alimentada pelo gerador. Próximo parâmetro é o tempo de resfriamento. Esse aqui é o tempo em que o gerador vai ficar ligado depois da transferência ser feita na chave de transferência, ou seja, contador. Depois que a carga já voltou para a energia da rede, o gerador ainda fica trabalhando a vazio um tempinho para poder se resfriar. Se eu quiser fazer uma alteração, é só dar um Enter e fazer a alteração aqui nas teclas de navegação. Para a esquerda eu decremento e para a direita eu incremento. Se eu quiser sair sem salvar, aperto ESC, ou se eu quiser salvar, aperto Enter. Próximo parâmetro é o tempo de retorno de rede. Isso é quando a carga ela está sendo alimentada pelo gerador e a minha rede volta. Em quantos segundos que a nossa chave de transferência, os nossos contadores devem transferir a carga para a rede novamente. Nesse caso aqui, 8 segundos. Número de tentativas. Esse é o número máximo de tentativas que o controlador vai tentar partir o gerador. E caso não tenha sucesso, além dessas 4 vezes que está aqui configurado, posso mudar também. Se eu de repente se eu configurei para 5 vezes e nessas 5 vezes eu não tive sucesso em nenhuma das tentativas de partir o gerador, então ele vai entrar em estado de alarme para que o pessoal da manutenção possa saber que deu algum problema e corrigir esse problema. Depois desse número de tentativas, o controlador para de tentar partir o gerador, até para proteger ele também, proteger o motor de arranque e tudo mais. Tempo por tentativa. Esse aqui é um tempo entre uma tentativa de partida e outra. Serve para resfriar o motor de arranque, principalmente, porque o motor de arranque ele acaba se aquecendo a cada nova tentativa, então é dado alguns segundos aí para ele se resfriar. Tempo de arranque. Esse é o tempo em que a saída Y3 fica habilitada para que o motor de arranque seja alimentado. O motor de arranque, nesse caso 4 segundos, ele vai ficar 4 segundos ligado, independente do gerador ter partido ou não. Temos aqui o modo teste. Para que serve esse modo teste? Ele é muito útil principalmente em geradores a gasolina, porque se ficam parados por muito tempo, eles acabam tendo certa dificuldade para partir de novo. O motor a gasolina, se ele ficar parado, ele acaba tendo um pouco de dificuldade. Com o diesel isso não ocorre tanto, mas principalmente com gasolina. E quando eu habilito o modo teste, inclusive já vou habilitar, quando eu habilito o modo teste, uma vez por semana, esse gerador ele vai partir e não vai transferir a carga, ele só vai partir mesmo para não ficar parado e também para verificar se está tudo certo com o sistema de partida automática, porque pode acontecer de dar alguma falha ou descarregar a bateria, por exemplo, e ele não conseguir realizar a partida. Então, se ele não conseguir partir nesse evento de teste, ele vai alarmar e vai ser possível corrigir esse problema antes que se precise realmente do gerador e não se consiga ligar ele. Então o modo teste está habilitado. Agora eu escolho o dia do teste. Nesse caso eu posso escolher, aqui está segunda-feira, eu vou escolher terça-feira, por exemplo. Vou dar um Enter, está salvo. Também posso escolher o horário do teste. Vou configurar aqui para ser 13 horas e 30 minutos, ou 13 horas e 35 minutos. Como é que eu vou fazer essa configuração? Na tecla esquerda eu seleciono o minuto. Então eu vou selecionar aqui 35. E na tecla direita eu seleciono a hora. Então tá aí, 13 horas e 35 minutos. Agora eu dou um Enter para salvar. Perfeito. Agora a duração desse teste. É o tempo em que o gerador vai ficar ligado após a partida de teste. Então eu posso diminuir esse tempo, aumentar, posso fazer o que eu quiser. Vou colocar aqui 10 minutos. Então cada vez que ele partir para teste vai ficar 10 minutos ligado e em seguida vai desligar. Nesse caso aqui, como ele não faz transferência, não existe tempo de aquecimento e tempo de resfriamento. Não é necessário porque o gerador ele vai trabalhar vazio a todo tempo. Então agora eu posso ir para o próximo parâmetro. Esse aqui é o horário de ponta, utilizado principalmente em empresas que pagam mais caro pelo quilowatt em horário de ponta. Muitas vezes acaba compensando financeiramente ligar o gerador e alimentar a carga pelo gerador em vez de alimentar pela energia da rede, já que no horário específico do dia o quilowatt-hora é mais caro. Então o que essa ferramenta vai fazer? Eu vou habilitar ela aqui.
nós iremos configurar o horário. Na ferramenta de teste, as partidas elas são semanais. Uma vez por semana nós teremos a partida de teste. Aqui na configuração de horário de ponta, as partidas do gerador são diárias e nesse caso ocorre a transferência da carga, né? Porque no modo teste a carga não transfere, o gerador apenas liga para teste. Nesse caso do horário de ponta, a carga transfere, a carga fica sendo alimentada pelo gerador. Eu habilitei já essa ferramenta, o próximo parâmetro é o início do horário de ponta. Temos também o final do horário de ponta e tanto no início quanto no final, exatamente no momento, no minuto em que foi configurado, a chave de transferência vai fazer a operação para que a carga seja então alimentada pelo gerador. Porém, a partida do gerador ocorre 3 minutos antes dessa transferência, para que o gerador ele possa entrar em temperatura, atingir a temperatura de trabalho, e também para que caso tenha algum problema com a partida, esse gerador ele vai entrar no estado de alarme, e aí o operador ele pode tentar contornar esse problema na partida, de repente partindo o gerador manualmente ou enfim, corrigindo esse problema para que não aconteça da carga continuar sendo alimentada pela concessionária, pela rede. Ao final desse horário de ponta, a transferência, como eu já disse, ela vai ocorrer exatamente no mesmo minuto, porém o gerador ainda fica ligado pelo tempo de resfriamento que foi configurado em um parâmetro anterior. Vou passar aqui para o próximo parâmetro, timeout pressão, timeout temperatura, são os dois parâmetros seguintes. Esse aqui é o tempo em que o controlador vai identificar uma falha proveniente dos sensores de pressão ou de temperatura, porém não vai entrar em estado de alarme e nem desligar o gerador. Então, durante esse tempo, mesmo que nós tenhamos o sensor habilitado, o sensor mandando o sinal, o controlador não vai desligar. Porém, a partir do momento que passa desse tempo, aí sim, ele entra no estado de alarme e desliga o gerador. O parâmetro seguinte é para restaurar todas as configurações que nós fizemos até agora. Basta entrar e selecionar a opção Sim. Aí nós vamos restaurar todas as configurações que já foram feitas para o padrão de fábrica. O parâmetro seguinte é a data e o seguinte ainda é a hora. Tanto data quanto hora, o esquema aqui para fazer a configuração é um pouquinho diferente. Para entrar no parâmetro é igual, nós apertamos Enter. E agora, em vez de incrementar e decrementar pelas teclas esquerda e direita, elas servem para navegar entre as informações. Estou nos segundos, agora nos minutos e agora nas horas. Digamos que o horário correto não é 15 horas e 20 minutos como está dizendo aqui. Digamos que é 15 horas e 25 minutos. Então, eu aperto a tecla direita. Reparem que agora a setinha está aqui no 20 minutos. E através do Enter, eu vou incrementar. Caso eu passe do valor que eu desejo, eu seguro o Enter até voltar para o zero, ele vai dar um loop e vai voltar para o zero e vai incrementando de novo. Nessa configuração aqui eu não consigo sair sem salvar. A partir do momento que eu clico em ESC, eu já saí com a configuração realizada e agora chegou ao final dos parâmetros. Se eu clicar para a direita aqui novamente, eu volto para o tipo de gerador. Agora apertando o ESC novamente, reparem. A hora já está conforme foi configurado. Estamos aqui com o mesmo circuito para demonstrar o funcionamento do controlador e a nossa condição inicial é a seguinte: modo manual está desligado, está chegando tensão da rede, portanto esse relé acoplador está ligado, não está chegando tensão do gerador, quer dizer que ele está desligado. Como ele está desligado, nós não temos pressão de óleo, consequentemente o sensor de pressão de óleo está ligado, informando o nosso controlador. Temperatura está desligado porque está normal. Nossa chave de transferência está virada para o lado principal, ela está sendo alimentada pela rede. Reparem que esse relé aqui, o Y0, ele é o responsável por ligar o contator da rede ou, nesse caso, a chave de transferência. Então, chave de transferência na posição normal. O primeiro teste que nós vamos fazer é desligar a tensão da rede para simular uma falta de energia da concessionária. Desliguei a tensão da rede. O controlador aparece uma mensagem testando rede, está passando aquele tempinho que a gente configurou antes dele tentar partir o gerador. Nesse caso já mandou partir o gerador. O nosso elemento de partida, como é um gerador a gasolina, sem injeção eletrônica e sem válvula de corte de combustível, então nosso elemento de partida é um afogador. O afogador está configurado para 5 segundos, o motor de partida para 4 segundos e por isso que o motor de partida acaba desligando 1 segundo antes do nosso elemento de partida. Já foram 2 tentativas de partida, nós vamos chegar na terceira agora. Se passar daquelas 5 que foram configuradas, ele vai alarmar. Nesse caso não vou deixar chegar a 5, eu vou ligar aqui o nosso gerador. Tentou partir, liguei e vou desligar o sensor de pressão, já que agora
com o gerador ligado vai circular pressão. Entre as tentativas de partida, também ele contou aquele tempo que foi configurado na hora de parametrizar ali, que eram 12 segundos, né? Agora então nós estamos no período de aquecimento, a chave de transferência não realizou a transferência ainda e o gerador está trabalhando a vazio até aproximar a temperatura dele com a temperatura de trabalho. Então agora fez a transferência e a carga está sendo alimentada pelo gerador nesse momento. Agora imagine que tivéssemos um problema com a temperatura. Configuramos um timeout de temperatura, se eu não me engano 20 segundos, então após esse período, como o sensor de temperatura está se mantendo ligado, se ele de repente ligasse e desligasse, não teria nenhum problema com o alarme e nem nenhum desligamento também. Nesse caso, como ele está se mantendo ativo, em breve o nosso alarme vai soar e a nossa saída Y4 vai ligar também, fazendo com que o gerador desligue, né? Então o gerador desligou. Agora eu vou desligar também o nosso alarme, falha temperatura. Agora quando o operador chegar lá ele já vai saber o porquê que esse gerador desligou e entrou no modo alarme. Então vou desligar aqui o alarme. Voltei aqui para a nossa condição inicial para simular a partida de um gerador diferente. Eu vou escolher agora, estávamos com gasolina sem válvula de corte de combustível. Eu vou selecionar agora um diesel com válvula de corte de combustível. Então já confirmei, já salvei aqui o parâmetro, reparem que já está o diesel salvo, vou sair e vou desligar a energia da rede. Ele vai passar o período em que ele fica testando a rede e em seguida vai mandar partir o gerador. Já vou partir o gerador aqui, vou desligar o sensor de pressão de óleo e ele vai entrar no período de aquecimento. Quando nós estamos trabalhando com um gerador com válvula de corte de combustível ou com injeção eletrônica, o elemento de partida ele liga já na primeira partida e não desliga mais enquanto está tentando partir ou enquanto o gerador precisa estar ligado. A partir da primeira tentativa de partida, ele só vai desligar o elemento de partida quando realmente precisar desligar o gerador. Nesse caso aqui a carga já está sendo alimentada pelo gerador e se voltar a energia da rede, não mais vai acender aquela lâmpada com a letra D, que é a saída Y4, que representa o dispositivo de desligamento. Agora, quando passar aqui o período de resfriamento, simplesmente vai desligar o nosso elemento de partida, que é a nossa válvula que permite a passagem de combustível. Então, se ela desligar, ela não vai permitir mais a passagem de combustível, o motor vai desligar. A mesma coisa acontece com o de injeção eletrônica. Se desligar o circuito de injeção, já desliga o gerador também. Então, nosso gerador está desligado e é assim que funciona. Se nós tivéssemos vou simular aqui também com motor a diesel, que é a terceira situação diferente, né? Nós temos o gasolina ou o diesel, nós temos 4 tipos diferentes aqui que trabalham de forma semelhante, que é os 2 modelos com injeção eletrônica e os 2 modelos com válvula de corte de combustível. Aqui nós ficamos com o sensor de pressão de óleo ativado com o gerador desligado. Isso representa uma falha também, quer dizer que o sensor está com algum problema. Então vou segurar a ESC aqui por alguns segundos para desligar o nosso alarme. Então quando o gerador está desligado, esse sensor aqui ele precisa estar ativo. Se ele não ativar, quer dizer que ele está com algum problema, né? Então vou agora entrar no parâmetro novamente e vou mudar o nosso tipo de gerador para diesel sem a válvula de corte de combustível. Ele trabalha um pouco diferente do modelo a gasolina, sem a válvula de corte de combustível. Vou desligar aqui a energia da rede. Ele vai... já está com o parâmetro salvo aqui, vou sair, vou voltar para o menu, mandou ligar. Nesse caso, ele não vai mais ficar ligado o nosso elemento de partida. Ele liga a primeira vez e não precisa ligar mais, porque aquela alavanca ela não tem nenhum retorno por mola. Então, se ele já puxou a alavanca uma vez, não precisa ficar puxando a alavanca a cada nova tentativa. Agora, nas novas tentativas, liga apenas o motor de partida. Quer mais informações sobre esse controlador? Acesse o manual através do link que eu deixei na descrição ou entre em contato com nossa equipe técnica. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber notificações.